Estamos no ar em mais um Redação Placar, direto aqui dos estúdios da Placar TV, que fica coladinho com a redação da Placar, evidentemente, né? Não dá pra você fazer um Redação Placar em outro ambiente, senão, né? Não faria sentido algum a gente trazer mais novidades a respeito da nossa super edição da Placar deste mês, em que simplesmente a capa é um dos maiores atacantes dos últimos 20 anos, facilmente no futebol, Luizito Soares, quiçá também, por que não, para muita gente, da história do futebol. Luizito Soares é um monstro, é um atleta que dispensa apresentação, matéria com exclusividade feita por essas duas figuras, mais o Klaus, mais todo o nosso staff da revista Placar, que participou no envolvimento desta que é uma edição histórica, a entrevista de Luizito, hoje jogador do Grêmio, e aqui ao meu lado, essa figura carimbada do Luiz Felipe Castro, meu xará de meio de nome, né? Isso, sempre xará. Nas pontas, não, na meiuca sim. Mais ou menos. Este irmão que a vida me deu, Leandro Miranda, que é um dos repórteres da Placar e que também é responsável pelo nosso assunto de hoje, que eu quero saber se teremos ou não polêmica, até porque falaremos de seleção brasileira, e por que não Copa do Mundo, deste novo ciclo, cuja convocação do, por enquanto, técnico interino Ramon Menezes já gerou bastante debate. É ou não é, senhores? Eu acho que polêmica com certeza vai ter, porque a seleção brasileira é aquele assunto que o pessoal fala, pô, nem ligo pra seleção, quero saber do meu time, vou nem ver o jogo. Aí sai uma convocação, aí vira aquele pandemônio, opinião pra cá, opinião pra lá. Ou seja, ligam pra seleção, né? Ligam bastante pra seleção. Ligam bastante. Então, a gente vai falar de seleção brasileira, de convocação, projetar qual pode ser essa seleção, quão renovada ela vai ser para a Copa de 2026 e também comparar um pouco com essas primeiras escolhas do Ramon. É Luiz. isso. A matéria que a gente tem, né, nessa edição é um desafio que a gente fez a 50 jornalistas, do qual a gente faz parte, nós três, de qual será a seleção brasileira na Copa de 2026. Claro que é muito difícil projetar isso ainda, mas a gente propôs, né, esse desafio. E é interessante comparar com a primeira convocação do Ramon Menezes, que, como a gente sabe, não vai ser o treinador da seleção, né? A não ser que ele faça um trabalho excepcional. Acho que nem assim não vai ser ele, não vai ser o nosso Scaloni. Mas já dá para a gente imaginar algumas coisas e a convocação dele inicial bate com um pouco do que a gente já imaginou, que é esse time que está na tela. Essa é a convocação dele, né? Poucas... Bom, na verdade tem algumas mudanças, né, em relação à Copa do Mundo. Ele chamou alguns jovens, né? Alguns que estão na nossa lista, outros que nem foram lembrados, né? Por exemplo, o Ibañez da Roma, se eu não me engano, não teve nenhum voto. Mas, por exemplo, o Arthur do América Mineiro, lateral direito do América Mineiro, foi bem lembrado, né? Numa posição relativamente carente da seleção nesse momento. Então, é interessante a gente já ir imaginando que vai... Acredito que também não tenha sido lembrado, né? Não, porque esses jogadores... Ele levou 5 jogadores que foram campeões do Sul-Americano Sub-20. Caio, goleiro, o Arthur, lateral direito, o Robert Renan, zagueiro, o Andrei Santos, volante, capitão do time, e o Vitor Roque, que foi o artilheiro do time. Chamou quase nenhum desses aí. Acho que o que mais foi lembrado na nossa votação foi o Andrei Santos, talvez, por alguns. Não por muitos também. E o Vitor Roque, né? Vitor Roque. E o Arthur também teve algumas lembranças, porque a lateral direita, como você falou, é a posição mais, assim, indefinida, né? Já foi para a Copa do Mundo com uma indefinição grande, né? 2 nomes bastante contestados foram convocados aí. Foram Danilo e Daniel Alves, que foram para a Copa do Mundo. Muita polêmica em torno, principalmente, do Daniel Alves. E já era sabido que provavelmente para o ciclo seguinte não seriam jogadores que continuariam em função da idade e tal, né? Tanto é carente que um dos mais votados para a posição foi o Éder Militão, que é um zagueiro. Ele está no time como zagueiro, mas muitas pessoas votaram nele como lateral direito improvisado. Eu acho que a pergunta que fica é como essa lista ela retrata a realidade e não a futurologia. Porque a gente projetar daqui a 4 anos, muita coisa pode mudar, mas de acordo com a realidade, com o momento na visão de vocês, o que a nossa matéria... Mika, coloca de novo esse time aí na tela pra gente fixar bem e poder discutir com essa ilustração que é importante. O quanto que esse time, que foi a eleição montada pela nossa matéria, ela reflete o que hoje a seleção de fato tem de melhor ou não? Eu acho que o pessoal, no geral, foi bem conservador assim, na escolha da seleção, né? Você vê aí que todos esses jogadores já
tiveram participações na seleção principal, já tiveram chances. O Endrick, né? A única exceção, exatamente, é o Endrick, que para mim foi até surpreendente. Entrou aí na lista. Ele entrou como centroavante titular da seleção para 2026. O Endrick, que a gente sabe, tem 16 anos, estreou no profissional do Palmeiras faz, sei lá, 6 meses. Faz 6 meses aí. Estreou muito bem, fez gols importantes ano passado. Esse ano já está sofrendo mais um pouco, ainda não conseguiu balançar as redes. É assim, tem 16 anos, né? É muito assim um garoto ainda, né? Ainda está longe de ser uma realidade no futebol profissional. Claro, a gente conhece o potencial dele, a gente inclusive fez uma matéria na Copinha em que ele explodiu, na Copinha do ano passado, apresentando ele, o fenômeno Endrick, que ele realmente é um prodígio da base, que quebrou todos os recordes possíveis ali de precocidade no Palmeiras. Mas para futebol profissional a gente sabe que ainda é uma realidade um pouco mais distante, né? E é interessante o seguinte, ô Luiz, a gente tem o Endrick como grande surpresa, e vocês acreditam que o grande astro ainda desse time estará nessa próxima Copa do Mundo, que é a grande incógnita mundial chamada Neymar? Eu apostei que sim, e você? Eu também apostei que sim, a maioria também apostou que sim. Ele vai ter 35 anos, né? 34 anos, né? 34 anos, é menos do que o Messi tinha nessa última Copa. Mas o problema é que a gente não consegue confiar muito na condição física não é a idade, do Neymar, né? A questão exatamente. É psicológico / físico. Físico, principalmente, né? Então, essa é uma questão, assim, a ser pensada. Eu imagino que o treinador, enfim, o Ancelotti, quem quer que seja que assuma depois do Ramon, vai dar uma chance para ele, a não ser que ele não queira. Mas a gente vai ter que já imaginar um time sem ele, porque nas últimas 3 Copas em que ele esteve, ele nunca chegou inteiro na Copa do Mundo. E o que preocupa um pouco é essa falta de opções, né? Nessa última convocação, por exemplo, o Ramon levou o Rafael Veiga, que é um jogador muito pedido há muito tempo e só agora recebeu a primeira oportunidade, mas não chega a ser uma unanimidade, um jogador que você imagina que vai pegar uma camisa da seleção e, né, a gente fica curioso para ver, mas faltam opções para o lugar do Neymar, e isso é o que mais preocupa, né? Veiga teve voto? Teve voto. Teve sim. Deixa eu ver eu acho sim, a questão do Neymar é o seguinte, se ele quiser jogar, se ele se colocar à disposição, eu acho que nenhum treinador não vai levar o Neymar. É muito difícil você falar, não quero convocar o Neymar por razões táticas, enfim, por qualquer razão que possam dar lá. Eu acho que se ele se colocar à disposição, ele vai estar. A grande dúvida é se ele vai querer, ele vai estar afim até 2026. Ou ele pode ser o que, por exemplo, nessa última Copa, foi o Bale para País de Gales, que é o astro da seleção, mas já jogando num mercado completamente fora da competitividade. Será que isso não pode chegar, Ney? Acho que pro Brasil a história é diferente em relação ao Bale, que tudo bem. Sim, né? Lá nasce um a cada 50 anos. Exato. Né? E o Brasil, acho que talvez hoje, na visão, não sei se da matéria, mas de vocês, ela consegue enxergar um norte sem o Neymar para 2026 ou ainda é impossível? Cara, é muito difícil a gente pensar num time sem Neymar, porque ele foi a seleção brasileira aí nos últimos 11, 12 anos, né? Assim, desde que ele estreou pela seleção brasileira, ele é o principal jogador do time, assim, disparado, e tudo bem, ele teve lesões em Copas do Mundo, chegou em momentos importantes com problemas físicos, mas muitas vezes também fugiu o controle dele, né? Aquela ajoelhada que ele tomou nas costas de 2014, essa lesão agora uma lesão de trauma no tornozelo, não tem nada a ver com preparação, nada disso. E ele sempre entregou com a camisa da seleção, ele sempre... Só você olhar os números dele, ele é o segundo... Ele já empatou com o Pelé agora, empatou com o Pelé na artilharia histórica da seleção. Eu acho que, assim, o Neymar, falar da trajetória dele na seleção, você pode colocar alguns poréns nessa questão física, né? Ele sempre chegou nas Copas do Mundo fora do melhor físico dele. 2014 foi durante, né, o problema. Mas fora isso, não tem o que falar. Então eu acho que é muito difícil enxergar um norte sem o Neymar. E outro problema é que o Neymar, cada vez mais agora, ele atua como um meia, né? Ele atua como camisa 10, mais, né? Atua como camisa 10, o centro da armação do time ali. E se ele não jogar, joga quem? Esse é o problema. O Luiz falou agora do Rafael Veiga. Quem que são as soluções para essa posição que, sem querer puxar spoiler de matéria, Lê, mas até porque eu acho que a grande curiosidade não temos Neymar, beleza, vamos supor que não quero mais, tá fora. Tirando ele, os meias mais votados. O que o mundo jornalístico ou então do futebol tem visto para alguém assumir essa camisa 10 da seleção, que é
na minha modesta opinião, a camisa mais icônica da história do futebol, que é a 10 da seleção brasileira. Então, tem alguns votos no Scarpa, tem alguns votos no Veiga, tem muitos Rodrigo que colocaram também. O Rodrigo nessa posição. Então, ou o Paquetá, né? Ninguém votou no Arrascaeta, não, né? Não, ninguém cometeu essa. Teve até gente falando que o Bruno Guimarães está parecendo o Arrascaeta aqui na caricatura, mas é o Bruno Guimarães mesmo. Mas muitos colocaram o Rodrigo nessa posição, enfim, tem alguns votos no Paquetá, assim, um aspecto interessante, eu acho, assim, que é como o Brasil perdeu novamente a Copa, né, tem alguns jogadores que ficam marcados, estigmatizados com 2 Copas do Mundo seguidas perdendo, como é o caso do Alisson, do Casimiro, do Gabriel Jesus, e a gente percebe que eles perderam votos, né, muito por causa disso, né, tem muita gente que acha que Copa, não vou dar mais uma terceira chance. Precisa renovar, e aí muita gente acaba optando por colocar outros jogadores só por trocar, né? Tanto que você vê o Ederson, ele é um jogador praticamente da mesma idade do Alisson, só que as pessoas, na minha opinião... foi reserva do Alisson a carreira inteira na seleção. O Alisson é mais goleiro que ele, na minha opinião, né? Eu acho que o Alisson continua sendo o melhor goleiro brasileiro, mas você vê que muita gente meio que já... Não quero mais. Soltou a mão do Alisson. E tem uma coisa que eu acho que pode ser interessante a gente também falar. O quanto que nessa lista voltou-se a enxergar o futebol brasileiro com talvez o mesmo peso de oportunidade que a Europa teve recentemente, em que a maioria dos atletas vem de lá, para a convocação para uma Copa do Mundo. Eu não sei se teve tanto isso não, porque a gente vê a escalação, como eu falei, ela é bem conservadora, assim. Foram jogadores europeia. Jogadores na sua maioria que já são testados na seleção, que alguns não foram titulares nesse ciclo, mas são jogadores já de rodagem na seleção. Teve o Arana, por exemplo, que foi o lateral esquerdo mais votado. Do Atlético. Foi o do Atlético Mineiro, é um jogador que atua no futebol brasileiro e foi o mais votado na posição dele. E o Endrick, né, que assim, pra mim foi a grande surpresa, essa fé no Endrick toda. Teve até uma brincadeira no texto, o Gabriel Jesus só teve um voto, foi o meu. Foi o meu. Ou seja, ele teve o mesmo peso do Paraíso, que foi eleito pelo Flavinho. Exatamente, centroavante, o Paraíso, centroavante da Portuguesa. É a aposta de Flávio Gomes para envergar a 9 do Brasil em 2026. O tempo dirá, né? Olha lá, ó. Tá aí, ó. A minha eleição é conservadora, posso falar que não tenha dúvida, né? Eu coloquei o Ederson ainda, né? Mas eu acho que se, por exemplo, nesse momento o Everton não assumisse a condição, acho que são 2 goleiros que têm somente hoje a diferença de jogarem em continentes diferentes, em termos de capacidade. Até porque a gente sabe que o goleiro, a intensidade dele, o nível técnico dele, mesmo jogando na Europa, no Brasil, dependendo, claro, da qualidade do cara, ele se assemelha muito, não tem uma diferença assim tão brutal. Agora, em outras posições, a gente sabe que o tocar na bola é diferente, né? O Emerson Royal, acho que foi o lateral, talvez, quase que unânime, né? Direito, não sei. Não, na verdade quem ganhou foi o Militão como... Ele ganhou. O Emerson Royal ganhou, mas foi a posição com mais disputa. Foi a posição em que o vencedor teve menos votos. Ele ganhou só com 15 dos 50 votos. Aí é dos senhores, ó. Com Alisson na sua, Leonardo Bertozzi também, Alisson. O Bertozzi votou no Arthur, na lateral direita. Foi um dos que lembraram do jogador do América Mineiro. Do Arthur, muita do gente reclamando até nas redes sociais, dizendo cadê o Martinelli e tal. É aquela coisa que a gente tinha falado semana passada. Se você fizer daqui um mês, pode ser que já vai ter o Paulinho do Atlético Mineiro. Você já meteu o Bento do Atlético Paranaense, que é um goleiro que está surgindo com muita... Ele foi o terceiro goleiro mais votado. Isso é surpreendente. João Gomes, legal, ali eu tentei apostar um pouquinho. Luiz. Por exemplo, o Antony é um jogador que também perdeu muito espaço. O Andrei Santos, né? Jogadores jovens, jogadores dessa nova geração. O Andrei Santos, se eu pudesse acertar a minha ali, eu acho que eu já colocaria ele, é o que eu tô falando. A gente voltou um pouco antes do Sul-Americano. Cara, o Andrei, pra mim, desses 5 que ele levou e de toda essa nova geração do Brasil, pra mim, ele é o que tem mais potencial. É o que mais cresceu. Esse moleque joga muita bola. Aí, ó, as unanimidades entre aspas, né? Só não foi unanimidade por 2 votos, o Marquinhos e o Vinícius Júnior. Não votar no Vinícius, eu fiquei curioso, hein? Exatamente, eu até fiquei procurando quem foram os 2 que não votaram. Colegas. Vamos caguetar, não? Já caguetamos no programa anterior. E acho até, Olê, que essa unanimidade no Marquinhos, por mais que pra muita gente se justifique, se não fosse, também compreenderia. Eu acho que também passa tem um pouco outras opções de zaga, talvez surgindo, que possam... chegar lá, claro, exato. Marquinhos
pode ser titular ainda? Lógico que sim. É um jogador que tem um potencial gigantesco, mas dá pra gente enxergar outras opções surgindo. O Robert Renan começa a se desenhar, talvez possa ser legal. O Ibanez foi uma surpresa. O Bremer, que teve chances na reta final ali. Nem foi uma chance, na verdade. Teve uma chance e foi convocado pra Copa, né? Olha lá, ó. Os goleiros, né? O Ederson foi o que mais votos recebeu. Sim. Né? Então, tiraram o Alisson da titularidade. Só uma briga por posição. O Bento, terceiro. Nessa aí acertaram, né? O Ramon, pelo menos. Sim. Não chamou o Alisson, chamou o Ederson, chamou o Everton do Palmeiras e chamou o Mikael. O Mikael, que é o reserva do Bento. Que é o reserva do Bento. Sub-20, né? Agora, interessante essa disputa, né? Dos titulares com menos votos. Estão aposentando o Casemiro da seleção. Estão aposentando o Casemiro da seleção. Para mim também foi um pouco de surpresa. Imagino que o motivo seja a idade, né? O Casemiro tem 31 anos já. Chegaria 35. Com 33 ali na Copa. Falta 3 anos para a Copa, na verdade. Sim, praticamente, né? Um pouco mais de 3 anos. Então o Casemiro chegaria na Neymar cidade de 33. 92, né? O caso é 92. Isso. Os dois são da mesma geração, também, né? Apareceram juntos naquele sul-americano e tal. Eu acho que passa muito por essa coisa pela questão da idade e de um estigma também. O Casemiro, ele vinha fazendo uma Copa tão boa. Agora, no jogo contra a Croácia. Volta lá, Mika, rapidinho nessa última tela aqui. Talvez esteja sendo punido por aquele lance em que ele não fez a falta no Modric. Exato. Interessante, né? Que de todos esses nomes envolvidos, não só da briga dos goleiros, mas também dos menos votos de atletas nessa lista, o melhor momento de todos é o do Casemiro, né? Com certeza, sim. Apesar do United ter tomado pancada de 7, mas depois já se qualificou, Liga Europa e etc. Tirou o Barcelona, enfim. O Casemiro faz uma campanha esplendorosa. O Casemiro já virou quase ídolo. Né? Mal chegou, depois já virou ídolo. Né? De 5 temporadas que o United não vencia um título. A última 2017, foi a Liga Europa com o Mourinho. Com o Mourinho, isso. Exato, então, de 2017 pra cá. 17, acho, não sei. Volta a ganhar a Copa da Liga. Mas é um título de melhor expressão, não importa. Tem uma relevância. Joga muito, está jogando muito. Desses é o que hoje mais me surpreende não ter essa análise momentânea, factual, né? E pela liderança, pelo perfil dele dentro da seleção brasileira também, é um cara muito respeitado lá dentro, um cara para guiar um pouco essa transição. Eu acho que ele é um dos veteranos que fica até 2026. Na minha seleção ele tá aqui. Você colocou ele também? Coloquei. Na sua, por exemplo, tá o Richarlison, Casemiro, outro jogador que talvez eu mudasse hoje. E eu acho que esse é o ponto. Tem vários jogadores aí, por exemplo, até o Rafinha. O Rafinha não recebeu nenhum voto dos 50, nenhum Foi voto. titular na Copa do Mundo. É um bom jogador, ele tá jogando bem no Barcelona. Sim. Retomou uma boa fase, então... não, eu tirei o Casemiro da minha, que maluquice. Eu tô falando tanto. Foi de João Gomes. Foi de João Gomes. E Bruno. Então eu faço o seguinte, eu vou jogar no 4-4-2, vou tirar o Richarlison e colocar o Casemiro. Deixa o Casemiro centralizado, espeta o Bruno João, proteja o Neymar, tá tudo certo. Tá tudo certo, pronto. Senhores, pra gente encerrar essa edição aqui do Redação Placar, algum último destaque final desta baita matéria que nós temos aqui na edição histórica? Vá às bancas, hein? Já está lá, isso aqui é um documento, não é uma revista. Isso é um documento futebolístico, entrevista com um dos maiores jogadores de todos os tempos. Eu vou rapidinho, então, mudar de assunto. Eu vou levantar a bola aqui pro nosso torcedor ilustre da Portuguesa, que nessa... É verdade. Aí. Boa. A gente tem uma matéria sobre a Barcelusa, né? Toda edição a gente relembra um grande time do futebol brasileiro. Centraliza ali, ó. Aquela câmera aí, boa, lindo. Leandro Miranda, né? Relembrou esse time, talvez o último grande time da Portuguesa, né? Com certeza a última grande alegria pro torcedor lusitano foi esse time aí. E porque de lá pra cá, essa lembrança meu Deus do céu. Casou com justamente a volta da Portuguesa à primeira divisão. Sim, a inspiração para essa matéria foi justamente a volta da Portuguesa à Série A1 do Paulista, né? Que quase durou só uma temporada, mas ali dramaticamente na última rodada a equipe conseguiu ficar. E aí a gente aproveitou para relembrar, a gente sempre na revista tem essa sessão prorrogação que a gente lembra um grande time, um grande jogador, enfim. E o grande time dessa edição foi a Barcelusa, que foi muito legal, né? Para quem acompanhou naquela época, ver a Portuguesa jogar tão bem. É até hoje a segunda melhor campanha de um campeão da Série B, né? Só perde da do Corinthians 2007. A da Portuguesa é a segunda melhor da história na Série B. Essa Série B com 20 clubes, né, nesse formato atual.
E, cara, foi um time muito legal, com vários jogadores marcantes. O Everton, por exemplo, era o goleiro daquele time, né? Brincar agora. Muita gente não lembra. Colocou um goleiro na seleção. Exatamente. Com certeza foi o jogador que teve mais sucesso depois de sair daquele time, foi o Everton, mas teve outros jogadores ali marcantes também. Teve o Ananias, por exemplo, que foi uma das vítimas no voo da Chapecoense. Ananiesta. Que era o Ananiesta na Barcelusa. Teve outros jogadores como o Edno, como o Guilherme, volante que depois jogou no Corinthians, o Marco Antônio. Então foram vários jogadores que tiveram projeção naquele time e foi uma história legal de relembrar. Pessoal, sempre uma honra, hein? Valeu. Voltamos Obrigado. na próxima semana. Valeu. Com mais desta edição histórica da Placar, com mais desse conteúdo maravilhoso, Barcelosa. Falamos muito também desta segunda grande matéria da revista, depois da entrevista do Licito, que é a seleção do Brasil 2026. E sempre com destaque bacana aqui da redação da Placar para trazer para vocês nesta edição do nosso Redação Placar. Lê, Luizão, obrigado pela presença. Voltamos na próxima edição. Galera, deixem seu like aqui no programa, hein? Bora lá.